Salve, salve galera, aqui é o professor Sérgio Brasil de Filosofia, o teu professor do canal Só Enem. O papo de hoje vai ser ainda sobre ciências humanas. Semana passada nós vimos o professor Fabrício Machado falando um pouco de indústria cultural e cultura de massa, um papo muito interessante. Só que o papo hoje vai ser o quê? A Era Vargas, 15 anos em que o Brasil vivenciou esse homem sob o ponto de vista da política, da economia, uma pessoa ilustre e muito importante na história. O professor que vai trazer isso contigo hoje é o meu convidado Adonir Bosch. Vem comigo e te liga no canal Só Enem. Olá galera, eu sou o professor Adonir Borges e estou aqui também no canal Só Enem para trazer um pouquinho mais daquilo que o Enem tem cobrado para vocês nas últimas provas, a convite do meu amigo professor Sérgio Brasil. Hoje nós vamos falar sobre a Era Vargas. A gente vai ter aqui um momento abordando a competência 3, habilidade 11, 12 e 13 e 14 que o Enem exige para você. Em primeiro lugar, nós temos aqui a Era Vargas acontecendo no momento em que você está tendo ali a crise de 29 e que o Brasil também vai sentir os efeitos dessa crise. É o momento em que você tem a quebra das oligarquias, a política do café com leite, São Paulo e Minas Gerais, quando você tem a indicação por Washington Luiz de um outro candidato que não foi o Antônio Carlos Mineiro, e sim foi Júlio Prestes, representando o estado de São Paulo. Aí a gente vem para este momento em que você tem o episódio em que Vargas, articulado junto com as elites, com as oligarquias de Minas Gerais e também da Paraíba, representando o Nordeste, assume o poder no episódio conhecido como Revolução de 1930. Embora para alguns historiadores, na verdade, não tivemos uma revolução, apenas uma mudança, sai uma oligarquia e entra outra. Mas o que é interessante para você, aluno, prestar atenção, é perceber que a partir deste momento, Getúlio Vargas chega no poder e a sua chegada vai ser, na verdade, algo diferente. Pela primeira vez você vai estar vendo uma eleição em que o povo passou a votar, já que nesse momento você tinha uma eleição indireta, um candidato de São Paulo, um candidato de Minas. Só que agora, como São Paulo perde o poder, você vai ter uma insatisfação generalizada. Os paulistas não aceitam a chegada de Getúlio Vargas ao poder e por conta disso começa a surgir uma série de protestos. Você vai ter o episódio conhecido como a Revolução Constitucionalista de 1932. São Paulo exigia que Vargas seguisse uma Constituição. Após alguns meses de conflito, Getúlio Vargas vencendo, mas nesse momento você vê um acordo que é firmado entre São Paulo e Getúlio Vargas, que faz com que ele fique no poder. A nova Constituição de 1934, Vargas vai ficar no mandato por 4 anos no poder. A questão é que durante esses 4 anos você vai ver alguns acontecimentos importantes e decisivos nesse período conhecido como Era Vargas. Um deles é em 1935. Você tem aqui o processo da intentona comunista. Levando em consideração o contexto mundial, em que você vai estar tendo a formação dos estados totalitários, a Alemanha, a Itália, aqui no Brasil você encontra uma situação parecida. Você tem lá os integralistas e você tem lá os socialistas, liderados por Luiz Carlos Prestes. Eles tentam dar um golpe no poder em 3 lugares. Você tem Rio de Janeiro, você tem Pernambuco, você tem Rio Grande do Norte. Os movimentos foram rapidamente abafados, com muito rigor, com muita violência. E aí, nesse momento, você percebe que estava lançada as bases para que em 37, Getúlio Vargas, usando o argumento de que havia uma ameaça comunista, havia um perigo terrorista, havia um medo vermelho, ele dá o golpe e lança aqui em 37 o episódio conhecido como o Estado Novo ou a ditadura de Vargas. Mas não pense você, meu querido, que nesse momento Vargas vai agir de maneira extremamente autoritária, aquele rigor que a gente conhece quando a gente ouve falar sobre ditadura. Na verdade, Getúlio Vargas vai ser um cara extremamente inteligente. Ele vai ser um cara que, na verdade, vai criar um dinamismo para que o povo não perceba que ele está no governo de maneira que não corresponde ao respeito da Constituição que foi feita em 34. Ele começa, na verdade, por exemplo, trazendo para cá um órgão que vai ser responsável por construir a sua imagem junto à mentalidade do povo brasileiro. O órgão era o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. Esse órgão, gente, vai ser como uma censura. Filtra tudo aquilo que fala mal do presidente.
só permite aquilo que fale bem. E assim, obviamente, é fácil construir uma imagem perante a sociedade. A imagem de um político que mudou a história do povo. A gente também tem que lembrar que nesse momento, como é que está a situação dos trabalhadores? Ora, os trabalhadores brasileiros que sempre viveram situações de quando rolava uma greve, quando rolava uma manifestação, nas palavras do presidente Washington Luiz, a questão social é caso de polícia. Muitas vezes essas manifestações terminavam com as prisões, com violência, e sempre a repressão agia para coibir essas manifestações. Aí você vai perceber que a partir do presidente Getúlio Vargas, ele traz uma série de garantias para o trabalhador. Como o Sérgio começou apresentando, por que esse presidente entrou dentro da história do Brasil? Como é que esse presidente se configurou como o pai dos pobres? Um dos órgãos responsáveis por isso é o DIP, que filtra tudo aquilo que fala mal do presidente e permite somente a construção do imaginário do presidente que resgatou a situação do trabalhador no Brasil. Mas, de fato, ele fez muitas coisas. Você vai ter, por exemplo, pela primeira vez, a carteira do trabalhador, que é de Getúlio Vargas. Você vai ter pela primeira vez um presidente se preocupando com isso. Você vai ter o Ministério do Trabalho e o que dizer da CLT, a consolidação das leis trabalhistas, que recentemente está sendo alterado aí, né? Aí a gente observa, queridos, que os sindicatos também serão um instrumento. É o instrumento onde Vargas vai usar para controlar os trabalhadores. De maneira inteligente, Vargas muda até a estrutura física de um sindicato. Quando você chegava no sindicato antes, você encontrava, no máximo, uma escrivaninha, você encontrava uma papelada toda, uma ou duas cadeiras. A partir do momento em que o Vargas assume o poder, segundo o historiador Alcir Lenharo, você vai ter uma mudança do ambiente. Você vai ter um sofá, você vai ter a bolacha, você vai ter o biscoito, o café, você vai ter uma biblioteca, você vai ter até jogos, fazendo com que o trabalhador esqueça daquilo que ele vai realmente ali procurar. E nesse momento, você começa a perceber então um desvio da atenção desse trabalhador. Esse trabalhador começa a achar que o presidente que deu todas essas garantias para ele, não tem por que você ir contra ele, não tem por que você se manifestar, não tem por que você lutar contra isso. Então o Vargas consegue, dentro do imaginário desse trabalhador, ser realmente constituído como o pai. É por isso que a era Vargas também é apresentada como um governo paternalista. O governo do presidente Getúlio Vargas, que nesse momento usa o sindicato como principal instrumento para o controle das massas trabalhadoras. E para a gente encerrar esse bate-papo aqui legal, a gente vai falar da última parte, Segunda Guerra Mundial. Ora, como é que a gente vê então um presidente que era defensor, ou pelo menos um grande admirador do regime nazi-fascista, entrando na Segunda Guerra? Isso aí rolam os papos de uma chamada teoria da conspiração, que os navios brasileiros foram afundados por torpedos alemães, na verdade foram por Estados Unidos. Mas como eu falo, teoria da conspiração. O fato é que Getúlio Vargas entra na Segunda Guerra, obviamente depois de uma aproximação maciça dos Estados Unidos, financiando, por exemplo, a construção da usina de Volta Redonda em 1941. E em 42, você vê o Brasil entrar na Segunda Guerra. Mas antes, a gente não pode esquecer, por exemplo, artistas como Carmen Miranda com sua agenda lotada lá fora. Adivinha onde? Estados Unidos. Você vê o Walt Disney visitando o Rio de Janeiro e de lá surge aquele personagem. Quem? Aquele personagem, um cara bacana, um cara malandro. Aí você pensa, malandragem, esperto. Não é o Adonizinho, é o Zé Carioca, que surge aqui nesse contexto justamente para mostrar essa aproximação entre Brasil e Estados Unidos. E aí, gente, não tem outra. Brasil entra na Segunda Guerra Mundial e o final disso você aguarda na próxima visita nossa ao canal Só Enem. Um abraço e tudo de bom. Tá aí, galera, mais uma aula no canal Só Enem. Adoni, muito obrigado. Caramba, foram 10 minutos, resumidamente, de muita qualidade. Queria te dar agora a palavra, fazer considerações finais aí para o nosso aluno, que desse um like, uma curtida aí. A palavra final agora é sua. Tranquilo, meu amigo Sérgio Brasil, em primeiro lugar, eu agradeço você o convite e quero também convidar você, nossos alunos aí que estão aí acompanhando as redes sociais. Você quer aprender? Aqui está uma dica, canal Só Enem. Curte aí o nosso link, compartilha e pode ter certeza que vem muita coisa boa por aí. Ainda vem aí linguagens, seus códigos, vem aí ciências da natureza, não é isso, Sérgio? Verdade, física na veia, tá chegando aí, tá chegando química, biologia, afinal de contas o canal não é só de humanas, o canal é do Enem, Só
Enem. Obrigado, Dani. Eu que agradeço, Sérgio. A gente se encontra no próximo encontro. Até mais.